povo gaúcho, povo missioneiro. No dia 3 de maio, poucos dias atrás, demos a arrancada histórica iniciando o ano em que estaremos nos organizando e já estamos adiantados na organização, no planejamento, nas estratégias, nas obras, nas montagens, nas ações, nas atitudes que nos levarão ao grande momento, exatamente daqui aproximadamente um ano, porque já passou do dia 3 alguns dias. No dia 3 de maio de 1626, realizou-se a primeira missa no estado do Rio Grande do Sul. E inaugurou-se, após o ato litúrgico, a primeira urbe rio-grandense. São Nicolau, a primeira querência. É tudo a partir de ali, deste momento, que acontece, que cresce, que se espalha, se organiza e surge o Rio Grande do Sul. É o berço do gaúcho. São Nicolau, a primeira querência. Eu sei que tem gente que não gosta que eu diga isso, mas é o fato, é a realidade, é a verdade histórica, inegável. Os registros, os documentos, os alfarrábios, os livros, as cartas, tudo garante que São Nicolau é o início de tudo. E a gloriosa região missioneira está preparando-se celeremente durante todo este ano para, quando chegarmos em 2026, termos realizado durante este ano, este período, muitas coisas importantes, muitas obras, muitos serviços, muitos projetos, muitas atitudes, muitas ações nas mais variadas áreas. Tudo buscando o crescimento econômico, o desenvolvimento social, cultural, educacional, espiritual da nossa região tão sofrida, que já foi a região considerada a segunda mais pobre do estado do Rio Grande do Sul. E dizem que chegou a ser a primeira num determinado momento. Mas que agora organiza-se, recupera-se bravamente, organiza-se solidariamente, com fraternidade, com cooperação, com união,
de todos os segmentos sociais, políticos, econômicos, culturais, religiosos, buscando o que temos de mais importante: a qualidade da vida, a autoestima de todos os missioneiros, de todas as plagas. Através do trabalho de tantos, o governo do estado do Rio Grande do Sul abraçou a causa. Isso não é pouca coisa, é muita coisa, é grande coisa. O governo do estado compreendeu a importância de resgatar esta região. E só se faz isso investindo pesadamente na região, mas também buscando passar a limpo a nossa história, resgatar os nossos ideais, os nossos princípios, os nossos valores missioneiros, que vivenciou-se por 160 anos uma sociedade exemplo para toda a humanidade, chamado triunfo da humanidade, a redenção da humanidade, a sociedade quase perfeita, para não dizer perfeita, que o cristianismo procura há mais de 2000 anos, e só nas missões vivenciou-se esse tipo de sociedade. Exemplo para toda a terra. Temos que resgatar nossas origens, temos que valorizar o que representamos, não para sermos melhores ou maiores que ninguém, mas porque somos o que somos, o início do Rio Grande. E aí nós construímos um tipo de sociedade que serve como exemplo, os seus ideais, os seus princípios, os seus valores, fraterno, solidário, cooperativo, amoroso, que vivia em paz com a natureza, com a fauna, com a flora, que trabalhavam cantando, que exportavam inúmeras culturas, não só para a América Latina, para o Rio, para o São Paulo, para o Recife, mas para a Europa, inclusive. Exportava, inclusive, talentos musicais, instrumentos, erva mate, derivados da carne. Otimizava-se a cultura, agregando valores. Exportávamos mais de 50 produtos. Então, é uma sociedade que serve como exemplo. E temos que resgatar a nossa gente nativa, trazer para o convívio desse crescimento econômico, deste desenvolvimento. Podemos viver todos da pujança, independente de cor, de credo, de preferência ideológica ou filosófica, partidária. Todos podemos, uníssonos pelo mesmo objetivo, construir uma sociedade melhor, muito melhor. E isto está começando a acontecer aí nas missões. Projeto 400 anos, liderados nesse momento pelo secretário da Cultura do Estado do Rio Grande do Sul, deputado Eduardo Loureiro, com um grupo de trabalhadores, pensadores de todos os níveis, de todas as atividades, de todas as formações, uma pleiade de pessoas que estão trabalhando neste projeto, sob a coordenação agora delegada pelo governador do estado, do secretário Eduardo Loureiro. Mas junto está
muitas organizações, escolas, universidades, a imprensa, a indústria, o comércio, as igrejas de todos os credos, todos os prefeitos trabalhando de manga arregaçada em prol da nossa região, de todos os municípios, os vereadores, as organizações comerciais, as organizações industriais, os sindicatos, as associações, uníssonos, no mesmo ideal, no mesmo princípio e no mesmo valor de erguer as missões para o bem de todos. Então, que esse opinião de hoje não poderia deixar de registrar o dia 3 de maio, que foi agora, 2, 3 dias atrás, porque marca o início desta grande cidadela, deste grande momento histórico. E trago novamente aos holofotes do portal Rádio Cidade S.A. o meu amigo professor José Roberto de Oliveira, que nos presenteou com um audiovisual dizendo da importância desse momento. É um momento de reflexão, é um momento de resgate, é um momento de profundas análises. Não podemos deixar passar em branco. Parabéns a todos! Os horizontes nos mostram luzes que nos enchem de esperança. Professor José Roberto de Oliveira, assistam o vídeo, ouçam a mensagem, porque ele é um dos maiores, se não o maior nas missões hoje, pesquisador, historiador, entendido do que é e do que representa a saga missioneira. Assistam e ajudem a compartilhar para que muitos vejam, para que muitos ouçam e para que muitos mais ainda se agreguem a este grande grupo, deste grande projeto pelas missões. Assistam o vídeo e compartilhem. Um abraço missioneiro e até a próxima oportunidade. Agradeço ao Jairo Ferreira, a dona Rojane, que sempre estão à inteira disposição deste tipo de trabalho meritório pelas missões. Olá, pessoal. Hoje estamos entrando num ano muito importante. Hoje é 3 de maio de 2025. Esse ano agora, então, é o ano que inicia os 400 anos das missões. No 3 de maio de 2026, nós teremos, então, o aniversário efetivo dos 400 anos do projeto jesuítico Guarani, aqui na região das missões do Rio Grande do Sul, início da cristianização dos povos nativos, mas também todo esse processo histórico e cultural. Quando alguém faz aniversário, a gente está falando não só daquele início, mas de todo o processo que acontece, o que aconteceu naquele período. Então, lá no início, é importante a gente pensar há quanto tempo vive gente aqui nesses rincões nossos? Há mais de 8.000 anos. Gente lá do Paleolítico, depois entraram os Guaranis há mais de 2.000, 2.500 anos atrás, aqui na macro-região, e conviveram com outros povos que viviam aqui, como charruas, minuanos, guinoas, carráguas, e tantas outras nações, né? Caingangues, logo ali em cima. Então, é importante compreender todo esse processo.
a partir dos descobrimentos, né, que é as ocupações da América, o Tratado de Tordesilhas, fez com que nós aqui no Rio Grande do Sul ficássemos completamente dentro do território espanhol. E como tal, então, os jesuítas de base espanhol entram aqui naquele 3 de maio de 1626. Já tinham fundado reduções anteriormente, onde hoje é São Inácio Iguaçu, que é a primeira, que é de 1609, depois um conjunto importante de reduções no Paraná, 13 reduções lá, outras no Mato Grosso do Sul, e as nossas aqui, então, aquelas 18 reduções iniciais, que é bem importante a gente pensar nisso, porque pouca gente sabe daquelas reduções. E o São Nicolau, de 1626, exatamente dentro daquele conjunto, é a primeira das 18 reduções daquele primeiro ciclo. Ali, imaginamos como seria aquele primeiro contato, aquelas primeiras ideias de ter a chegada daqueles jesuítas, aquelas primeiras conexões, os primeiros diálogos. Roque Gonzalez, diferentemente dos outros, falava bem Guarani, porque vinha de uma família onde a mãe dele era de uma família Guarani, o pai de uma família espanhola, e que ele falava bem o Guarani, então tinha grande facilidade e foi o grande fundador de reduções de todos os períodos, o que mais fundou reduções. Então, daquela primeira fase, foram crescendo, desenvolvendo aquelas 18 reduções, entrou o gado em 1634, que é muito importante compreender isso, e que fez que a base do modo gaúcho de ser nosso aqui do Rio Grande do Sul. Aquele grupo das 18 reduções foram atacadas pelos bandeirantes, como já tinham sido atacadas as reduções lá do Guairá, lá do Paraná, e também as do Mato Grosso. Foram atacadas e foram para o outro lado do Rio Uruguai. Muitos desapareceram. Naquele período, então, se diz que muitos historiadores falam que 300 mil guaranis, obviamente não só reduzidos, mas também que viviam nas selvas, foram levados lá para São Paulo, e um grupo grande foi morto nos ataques. Então se dá culpa aos bandeirantes da morte de 600 mil guaranis naquele período, desaparecimento deles. Bom, daquele período, então, vão para o outro lado do Rio Uruguai. Acontece em 1641 um novo ataque dos bandeirantes, que é a Batalha de Mobororé, que é muito importante, que depois a perda pelos paulistas, e nunca mais voltaram aqui para a região, os bandeirantes. Bom, fica um período importante lá, e a partir de 1682 retorna para o lado de cá, a partir de São Borja, daí a primeira do segundo ciclo, e depois vem São Nicolau, São Miguel, São Luís é fundada, então, em 1687, depois São Lourenço em 1690, divide o povo de São Miguel em 1697, funda São João Batista, e finalmente 1706 Santo Ângelo, onde é entre Juiz, e 1707 definitivamente em Santo Ângelo. É importante compreender que aquela gente histórica que tinha entrado, por exemplo, em Concepción em 1619, que é a fundação pelo Roque Gonzalez, é o mesmo povo, as mesmas famílias que vêm fundar Santo Ângelo. Ou seja, quando Santo Ângelo é fundada por gente que já está no cristianismo desde 1619. E assim por diante, o conjunto das outras reduções. Então, as famílias iniciais que entraram no processo reducional são lá de trás. Quando da expulsão dos jesuítas em 1768, que é efetivamente o que acontece, um ano antes do documento de expulsão, mas em 1768 a expulsão, tinham famílias já com 159 anos de igreja, ou seja, 10 gerações de igreja, porque se calcula a cada 15 anos uma geração de cristãos daquele período. As meninas casavam com 15 anos, os meninos com 16, 17. Bom,
Daquele período, muitas coisas importantes ficaram e foram ditas no mundo inteiro. Por exemplo, grandes pesquisadores falam que os principais artigos exportados pelas reduções eram mate, fumo, algodão, açúcar, tecidos de algodão, bordados, rendas, objetos trabalhados em tornos, mesas, armários, baús de madeiras preciosas, esculturas, peles, curtumes, arreios de couro, rosários, escapulários, mel, frutas de várias espécies, cavalos, mulas, carneiros, assim como excedentes de diversas indústrias, como as de instrumentos musicais, que foram vendidas para a Europa e tocaram nas principais orquestras do mundo daquele período. Veja que nós não pensamos sobre isso aqui na região e é hora agora da gente pensar sobre essas coisas todas, porque foi um verdadeiro estado industrial, como diz Montesquieu. Voltaire chamou de triunfo da humanidade. Muratori, que é o principal filósofo italiano dos 1700, diz que o melhor do cristianismo aconteceu aqui, ou seja, grandes escritores mundiais falaram sobre as missões e o reflexo disso no mundo. Agora, um grupo importante de pesquisadores franceses estão trabalhando a relação dos fatos ocorridos aqui com a Revolução Francesa. Então veja, são um conjunto importante de elementos e que é importante nesse período agora que nós estamos entrando nos 400 anos, que a gente recomponha essas ideias e veja a grandiosidade de tudo que aconteceu. Claro que é importante a arqueologia, claro que é importante os processos todos históricos e culturais de como chegamos hoje, de como somos descendentes desse processo histórico e cultural. Compreender, por exemplo, que na Guerra Guaranite, que foi uma guerra hiper importante, morreram no máximo 2.500 pessoas. Aonde estão essas pessoas, daqueles 130 mil que viviam nas missões? São, ou é, o povo gaúcho que está aqui no Rio Grande do Sul, é a base genética desse povo, tanto da Argentina, Misiones e Corrientes, como no Paraguai, Itapuã e Misiones. Então, é um tempo de nós repensarmos sobre todo esse processo histórico e cultural e que tenhamos orgulho disso. Então, nós temos um momento muito importante e que nós precisamos trabalhar isso. As cooperativas do mundo hoje estão dizendo que é nas missões que inicia o processo cooperativo. Lá em Rochdale, na Inglaterra, que é onde o mundo diz que iniciou, se encontrou um documento dizendo que estamos, lá na fundação, estamos fazendo no mesmo modelo do que os indígenas da América. Então, é um momento de nós repensarmos, pensarmos sobre a grandiosidade da herança que nós temos. Então, parabéns a nós todos e que tenhamos força de primeiro contar para nós mesmos, e depois que a gente consiga imediatamente contar para o mundo a grandiosidade da história que nós herdamos. Um grande abraço a todos.